aqui no estúdio, prefeito de Porto Alegre, pronto para nos falar sobre como foi 2025, mas sobre o que vem para 2026. A gente sabe que alguns projetos andaram, prefeito, plano diretor da cidade, projeto multidisciplinar também para pensar na Porto Alegre do futuro. Qual é a sua prioridade? Porque ano que vem tem eleição, não é municipal, mas de uma certa forma impacta, né, o andamento das coisas. Mas o que o senhor espera para o início de 2026? Bom dia. Bom dia, gauchada. Meu abraço a ti, a Giane aqui também. Primeiro, quer dizer que eu chego ao final deste ano, de 2025, mais entusiasmado do que o primeiro ano de 2021. Eu gosto de ser prefeito, trabalho muito pela cidade. Acho que nós começamos um governo lá em 21 com uma crise enorme, superamos. Terminamos o governo com uma crise climática grandiosa e superamos. Pandemia e enchente, né? Isso, e temos aí avanços durante esse ano de 2025 e eu queria começar a dizer o seguinte, com a proteção de cheias, porque cá para nós, cada chuva que se apronta, há uma insegurança de milhares de pessoas que dizem, bom, pode alagar minha rua, o que vai acontecer? E eu quero dizer aos porto-alegrenses que nós estamos muito melhores que nós estávamos lá antes das enchentes, mas tem um caminho longo pela frente. Nós já entregamos várias obras, outras estão licitadas, outras estão para licitar e a gente pode discorrer nisso, uma por uma, se tiver tempo. Eu sei que o tempo é curto, né? Então, acho que foi um avanço importante, né? E especialmente os financiamentos que tem da POA Futura, ela concentra boa parte nesses avanços necessários da proteção de cheias. Mas eu também diria que tem aqui, eu acho que eu tive a humildade de assumir, né, de que nós tivemos avanço na educação do primeiro ano, mas não melhorou a qualidade do ensino, tinha a questão das filas, e diminuir 70% das filas do ensino infantil foi um avanço muito importante. E era uma das suas principais promessas. Nós temos duplicado, ou mais do que duplicado, o contraturno, ou seja, o turno inverso para as crianças. Isso é um avanço espetacular. Melhorar o salário dos professores, olhando para a produtividade, é um avanço muito importante. Olhar para a escola PPP bem cuidada, que saiu do papel, que agora nós vamos assinar, e que o diretor vai passar todo o tempo dele cuidando da educação e não cuidando da goteira, cuidando do vaso, cuidando do piso, cuidando do conserto, isso é um avanço espetacular. Agora, por exemplo, na mobilidade, nós chegamos nesses 5 anos com 45% da frota renovada com Euro 6. Compramos 12 ônibus elétricos no governo passado e agora recebi a autorização da Câmara. E esta semana que passou, né, eu trabalhei normal, estou trabalhando hoje inclusive também, conversei com o BNDES para a gente agilizar o financiamento. São 100 ônibus elétricos, isso para a sustentabilidade da cidade é muito importante. Qual é a previsão para que eles cheguem e comecem? Veja, eu dependo agora, eu tenho a aprovação da lei, eu dependo do financiamento, a compra dos ônibus, e aí entra em operação, não se entra da noite para o dia. 2026 provavelmente entra em operação. Com certeza. Né? Mas é importante também providenciar a geração de energia para esses ônibus. Sim, isso está junto, né? Então você tem que fazer mudança nas garagens, você tem que ter, né? Porque abastecer com a energia do sistema elétrico, acaba que às vezes pode abastecer com energia vinda de térmica a carvão, perfeito. Não, mas deixa bem, nós estamos comprando hoje, Jane, nós temos uma compra hoje muito forte, né, de energia do Mercado Livre. O último que entrou foi o DEMAI. Temos um projeto de uma PPP aí para poder fazer a energia solar, ou seja, nós avançamos muito nesse campo. Tá? Então providenciaria a geração própria ou compra pelo Mercado Livre de energia para garantir que sejam fontes renováveis para abastecer esses ônibus. É nesse caminho que nós vamos. Aliás, todas as nossas baixas estacionárias da cidade, dos prédios públicos, todos já são assim. Então, e agora entrou o maior consumidor de energia. Você tem uma ideia, a conta do DEMAI ano é 100 milhões. 100, né? Então, veja, é uma dinheirama, entendeu? Então, portanto, nós caminharemos nessa direção, que é um caminho sem volta da sustentabilidade, porque eu fui pela primeira vez na COP. A COP tem que deixar de ser da falação e da implantação. E a implantação tu tem que ter dinheiro e planejamento. Não tem transição energética sem dinheiro e sem planejamento. E não se faz da noite para o dia também. Mas então acho que nós tivemos avanços importantes, mas eu também queria falar um pouquinho, assim,
olhando assim, olha, nós transformamos posse em propriedade para quase 1.700 famílias. A gente estava há 40 anos esperando. Eu tenho a minha casinha, estou ali, a Simone e o André lideraram esse processo. O programa regular, que é transferir imóveis que são do DEMAB, que ainda tem 28 mil, foi mais de 1.000 esse ano, aconteceu também. São 11 obras na Minha Casa Minha Vida, entre outros que estão em andamento, são mais 1.700 imóveis que vão ser entregues. E tem um avanço aqui que eu quero reconhecer, porque eu sempre digo, quando termina uma eleição, tu tem que parar com essa brigaçada e os governos têm que se acertar. Hoje, quase 4.000 pessoas que foram atingidas pelas enchentes estão morando com dignidade na compra assistida, que é um programa do governo federal, que a prefeitura fez o cadastro, fez o laudo, bancou a estadia solidária, que era R$1.000 nesse período que eles não tinham os imóveis, junto com o governo do estado. O governo do estado botou um valor menor, a prefeitura botou um valor maior, em parte desse processo, e isso é um avanço muito importante. Tem gente que ainda não tem o seu imóvel, tem gente. Então, isso também dialoga com a proteção de cheias, porque talvez essas pessoas, se não tivesse a tragédia, nunca teria uma casa mais digna como estão tendo agora. Então, eu acho que teve avanços importantes também em outras áreas, que a gente foi discorrer, mas assim, ó, é olhar para frente. Olhar para frente, entrar firme, né? Gestão na veia, cuidando do POA Futura, que aí tem, né, muito investimento, e tem para tirar investimento do papel não é uma coisa fácil. Já tem algumas obras que foram licitadas, como, por exemplo, a maternidade infantil da Restinga já está dentro desse contexto, Policlínica aqui da Glória, o CRAS do Morro Santana. Nós temos agora dois lotes de casas de bomba, são 8 casas de bomba, que são 50 milhões, que foram licitados também, que agora vem assinamento. Então, assim, tem caminhos pela frente, mas eu estou muito entusiasmado. Acho que, por que eu estou entusiasmado? Porque a cidade vivia um alto astral enorme antes das enchentes. E eu faço pesquisa de 6 em 6 meses para tomar decisão. Eu não tomo decisão no achismo, eu tomo decisão baseada em dados. E lá, a maior autoestima da cidade era por volta de abril de 2024. Bom, baixou o astral. E nós chegamos ao final do ano, a pesquisa agora que nós, né, fizemos demonstração para os secretários, melhorou muito a autoestima do Porto Alegre, né? Os grandes eventos, os pequenos eventos, são quase 2 mil eventos que foram liberados na cidade de Porto Alegre, né? Então, a cidade vive um momento de retomada. Os eventos o último que vai acontecer, aliás, eu aproveito aqui o nosso Canhão da Gaúcha para convidar os porto-alegrenses para estar conosco a partir das 17 horas no Réveillon, com uma belíssima programação. Pode trazer o seu cooler, trazer a sua família, segurança, ampliação de ônibus para poder levar as pessoas. Então, os eventos também fazem parte do elevar a alma da cidade, não? Ainda sobre o autoestima e enchente, e o senhor falou agora de levar a alma da cidade, Orla, com algumas partes ainda fechadas, não funcionamento desde a enchente do ano passado. Tem prazo para que essas áreas sejam liberadas? 3 resolvidas. A do Lami, que eu sai daqui, vistorio bem encaminhada. Ipanema, nós vamos estar terminando agora, fevereiro, no máximo março. Retomamos as obras da 1. E quer dizer que por que nós demoramos? Porque nós temos ali as contrapartidas que advêm de várias obras. Infelizmente, o Tribunal de Contas, alguns dos seus membros querem produzir políticas públicas. Quem tem que produzir políticas públicas é quem foi eleito pelo povo, né? Então, essa obra do trecho 1 não está ainda mais adiantada, porque as contrapartidas, eles proibiram a reunião do Conselho do Plano Diretor, decisões que eu preciso tomar, mas a obra está andando. E aí tem o desafio do trecho 2, que a gente pode falar sobre ele, mas as 3 obras, Ipanema, Lami, trecho 3 está resolvido e trecho 1 está bem encaminhado. Tá. Pessoal perguntando sobre o desconto do IPTU, né? Que já faz alguns anos que a prefeitura não tem dado descontos agressivos para antecipação. Por que não precisa dessa antecipação dos recursos, prefeito? Olha, eu acho bom o desconto. Tem desconto de 5 geral para todo mundo, a partir do dia 5. O bom pagador tira nota, tem mais 3. E aquele que não tem nenhuma pendência judicial com a prefeitura tem mais 3, são 11%. Não, seriam os descontos de antecipação, né? Que antigamente 11%. Eram mais agressivos, como, por exemplo, o Estado dá para o IPVA. Pois é, mas veja bem, toda vez que eu abro mão de receita, eu abro mão de mais comunidade, eu abro mão dos que mais precisam, então eu preciso do dinheiro o ano todo, né? Então não adianta eu dar um descontão no início do ano, botar o dinheiro no caixa e lá por dezembro, lá por outubro não tem dinheiro. Então, nós temos tido aí nos últimos tempos, assim, 50%, 49%, 48% pagam na largada.
e o restante parcela. A partir de março parcela e vem pagando. Então, nós temos um refis agora. Aliás, eu quero informar o seguinte, né? Acho que é uma utilidade pública. Terminou o refis da prefeitura, que a gente conseguiu, né, ter bons acertos de contas, e termina hoje, né, o refis do DEMAI, mas eu consegui uma prorrogação na Câmara por mais 2 meses. Isso vai proporcionar, porque eu negativei 12, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas que estão com contas atrasadas, eu mandei negativar. Porque o DEMAI não tem como sustentar, né? É a água mais barata do país se as pessoas não pagam a conta. Então, quero dizer que prorrogamos o refis e quero apelar àqueles que são devedores que paguem as suas contas com os descontos nos próximos 60 dias, porque senão vão ter que pagar tarifa cheia. O DEMAI precisa do dinheiro até chegar à sua parcerização. É tão importante a parcerização do DEMAI como levar o DEMAI sadio até lá, né? Porque nós vamos entregar água, vamos entregar a questão da extensão de rede, esgoto, o dinheiro que vem para drenagem. Então, nós, aliás, duas atitudes nessa direção. Ontem eu fiz uma primeira blitz, pessoalmente com a PTC, com o DMLU, e vou dizer aos porto-alegrenses, nós vamos multar muita gente que está botando lixo na rua. Nós vamos multar muita gente. Ontem chamei uma reunião lá, no centro administrativo, chamei Procempa, chamei Aragon, chamei todo mundo. Eu vou botar mais câmeras instaladas pela cidade e a gente vai multar por câmera esses caminhões. Por exemplo, só nesse final de Natal eu tive que botar 50 caminhões no beco do Schneider, que liga a Ípica com a Restinga, para tirar a sujeira que as pessoas vão botam de noite, de madrugada. Então nós vamos multar. E é pessoa física ou é um... De tudo um pouco. Caminhão grande, pequeno, tem de tudo um pouco. Então nós vamos multar. Nós vamos multar por quê? Porque eu cansei de pedir para as pessoas separar lixo, então agora é multa, multa e multa. Não? E a obra do viaduto Otávio Rocha, prefeito? 2 ouvintes perguntando aqui. Está bem encaminhada para terminar em março. Né? E Nossa, a última previsão que a gente tinha aqui era que ainda agora em 2025. Não. 3 meses mais? Obra por que, prefeito? Sabe por quê, gente? Obra pública em prédio tombado é difícil ao cubo. Tu contrata, essa empresa é boa, mas é o seguinte, eu não posso botar a faca na garganta dela. O secretário André Flores tinha dito que até o final do ano agora. Sempre digo para o secretário, tem que dar sempre um prazo mais longo, né? Mas eu estou dando prazo. O prazo nosso é março, mas já abriu-se na licitação a governança desse processo, porque é tão importante quando entregar a obra, é você o que vai fazer lá. Não posso entregar a obra e não está resolvido o que fazer. Então, já está aberta a licitação, vai ser um TPU único, depois este único vai fazer, portanto, com os outros, para a gente ter ali gastronomia, cultura, vida urbana, boa iluminação, ou seja, mais uma reconquista da cidade. O que deu alguma coisa agora específica para o prazo ficar para março? A empresa não consegue entregar. Não tem nada a ver com a prefeitura. A empresa é contratada, pediu prorrogação. Eu não posso encerrar, vou fazer uma nova licitação? Não, vou continuar com a mesma empresa, não. Esse ano foi de judicialização, né? O senhor já falou bastante sobre isso aqui. Teve o Arroio, o Sarandi lá que a gente foi, contou a retirada das famílias, esse vai e vem. Quanto isso atrapalhou também no andamento e como tentar diminuir isso para 2026? Olha, eu vou começar pela saúde, tá? Eu conversei com o Dr. Delgado e nós combinamos uma reunião antes do final do mandato dele. Nós construímos alguns consensos da judicialização na saúde, porque não dá mais, o dinheiro é único, o caixa é único, mas isso vale para o plano diretor, isso vale para as obras de proteção de cheia. O Rio Grande do Sul tem algumas características, né? É a cidade mais grenalizada do mundo. O que significa isso, né? Até nome de rua se leva para a justiça para discutir, né? Se houver uma troca de nome de rua. Eu lamento aquele episódio do Sarandi, tive que descumprir uma ordem judicial, que depois foi reformulada, mas entre salvar vidas, né? E uma ordem profundamente equivocada, porque ali é o absurdo do absurdo. Eu volto a dizer, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas Judiciário tem que saber qual é o seu papel. O papel de quem ganha eleição, seja um governador, um presidente da República, um prefeito, ele tem que governar. Se eu cometer equívoco, eu tenho que pagar por isso. Agora, deixa quem foi eleito governar. Nós vivemos uma época no Rio Grande do Sul que é o seguinte, tu ganha a eleição
e aqueles que perdem a eleição querem governar. Aí não dá, entendeu? Então, comigo é papo reto. Então, eu quero diálogo, quero construção, mas não tem entrega sem tomada de decisão. Então, eu espero o bom senso. Eu tive sempre uma boa relação com o Tribunal de Contas, vou visitar agora o novo presidente e vamos caminhar nessa direção. Judiciário, Ministério Público, diálogo e construção não falta. Agora, esses órgãos têm as suas autonomias, mas eu volto a dizer, quem produz política pública é quem foi eleito. Órgão de controle externo, fiscalizatório, ele tem outros papéis de não produzir políticas públicas. O Mais Poa é um projeto enorme, com muitas frentes, é até difícil a gente trazer todas aqui pro público entender, mas quero começar pela parte das enchentes, prefeito, porque ainda tem obra em casa de bomba, ainda tem necessidade de elevação de algumas delas. Em que pé está isso e quando a cidade, o senhor falou que a gente já avançou muito, mas quando a cidade vai estar de fato mais protegida? Eu reafirmo, ela está melhor do que antes. O que nós fizemos até agora, né? O dique do Sarandi da Ferco está pronto. A primeira parte do dique do Sarandi, desse que eu estava falando agora da decisão judicial, ele está em mais 2 semanas também resolvido. Nós temos 2 casas de bombas prontas no centro, temos mais 8 que foi licitado e vamos assinar contrato agora. Das 14 comportas nós já fechamos, nós vamos fechar 8, dessas 8, 5 já estão, né, ou terminado ou quase terminando. A principal dela é a 14, que houve ali uma decisão que eu tomei junto com o professor Tucci de fechar, e tem aí ainda 3 comportas que são comportas novas que eu mandei fazer. Ganhou um consórcio de uma empresa que ia fazer a comporta em Xanxerê. Mandei os técnicos para lá, da hora para outra a empresa decidiu não fazer. Agora eu estou numa fase final de trocar essa empresa, porque tem que ter certificado para comporta 11 e comporta 12. Então, está bem encaminhado as comportas. Bom, sai em 2026. Sem dúvida alguma. Agora, o que nós temos pela frente, né? Eu quero agradecer ao governo do estado que cedeu parte do terreno daqui onde tinha o prédio ali da Secretaria da Segurança Pública. Eu vou usar parte daquele terreno para fazer... A voluntários lá? A voluntário, para fazer uma casa de bomba nova, potentosa ali. Depois tem mais 2 casas de bombas novas que vão para o 4º distrito e vão também para o Maitá. E depois tem uma casa 10 que está dentro do Firesc, que é o Firesc, aquele fundo que financia. E o presidente e os seus ministros entenderam, né, de apartear esse dinheiro de R$500 bilhão que estava dentro daquele fundo, e nós assinamos em Brasília, e agora isso compete ao DEMAI fazer diretamente. Agora, tem uma obra que ela tem um significado muito grande para Porto Alegre, que ela depende sim do governo federal e estadual, que é o Arroio Feijó. O Arroio Feijó, ele vem lá de Viamão, passa por toda a Alvorada e deságua no braço do Agostinho, do Arroio Agostinho, atrás da Fiergs. E esta obra é uma obra que estava orçada lá em 2012 ainda, no governo Dilma, Tarso, 2 milhões, 2 bi 700, deve ser uns 3 bilhões, é quase a metade do Firesc, que ela tem um comando do governo do estado, né? Como Eldorado tem comando, como Canoas, como São Leopoldo. Por quê? Porque você não tem proteção de cheias se você não olhar para a bacia do rio. Uhum. E a bacia do Guaíba é composta por 5 rios e por 200 afluentes. Então, isso é uma competência que não é de Porto Alegre. A governança é aquela que a gente falou, né? Não basta Porto Alegre fazer, e daí Canoas não tem, por exemplo. Tem que ter limpeza de rio, tem que ter dragagem, tem que ter tem que ter bacia de contenção. Tem um punhado de obras que não são de competência. Então, nós temos que nos acertar essa governança. Nós fazer a nossa parte, o Estado fazer a sua parte e a União fazer a sua parte. Está funcionando? Da minha parte, eu tenho uma relação muito boa com os 2 entes. Não tem nenhuma queixa. Os financiamentos, até porque eu sou de abrir o jogo, né? Esses financiamentos todos, eles estavam concebidos lá atrás. E aí essa coisa veio, processo eleitoral. Aí quando terminou a eleição, eu me mudei para Brasília e procurei vários membros do governo federal. Disse, vem cá. É melhor para vocês conceder os financiamentos, que é menos recurso vocês votar em Porto Alegre. Então vamos parar com isso, vamos aprovar. E aí as coisas andaram dentro do governo, e aí nós assinamos 4 grandes financiamentos internacionais, e veja, o último que nós assinamos foi às 14 horas do dia 31 de dezembro de 2024. E aí eu queria fazer uma referência aqui também nessa memória, né? Eu visitei Paim, visitei o Reis e visitei o Mourão. E os 3 agiram como qualquer senador deveria agir, sem partido político, olhando para o Rio Grande do Sul. E último parecer, porque esses empréstimos nacionais, se eles não têm aprovação no Senado,
eu não tenho aprovação, eu não concebo, porque tem que ter aval da União. Então eu queria agradecer também, porque foi uma governança, governo local, governo federal, Senado da República que fez. Mas aí depois tem mais PAC, tem Fundo de Garantia, tem Firesse e tem parte do FUNRIGS. A gente pediu R$500 milhão para o governador Eduardo. Até agora conseguimos autorizar 170, 70 foi liberado e aí vai vindo parcialmente. Então tem dinheiro FUNRIGS, tem dinheiro PAC, tem dinheiro impresso, 150 milhões da Caixa, 150 do Brasil, que é as contrapartidas que eu estou botando. Temos os recursos, precisa do prazo para as coisas andarem, é isso? E não tem, aí também eu tenho que ser muito sincero, gente. Assim, eu sei que as pessoas, né, um dia eu estou numa audiência, o cidadão dono do mercado, não, Melo, tu me autoriza lá naquele dia que eu vou lá e eu boto uma patrola, eu boto os negócios resolvidos. Mas vem cá, não se faz um dia desse jeito. Então, até os países que tem mais dinheiro e mais modernidade que nós, eu fui lá na Holanda, eu vi lá, Melo, tem obras aqui que levou 10 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 5 anos, 6 anos. Então, não se sai obra desse tamanho, desse jeito, da noite para o dia. Uma coisa é o desejo, outra coisa é a realidade. É claro que no Brasil as obras públicas são mais atrasadas. Tá, mas o empresário que ofereceu aí para botar uma patrola lá, ele pode ajudar de que forma? Ele pode ajudar sob a orientação do governo, mas não ele botar a patrola e fazer a obra como ele acha que tem que ser feito. Quem foi o empresário? Ele é dono do mercado no Sarandi lá. Tem que ser coordenado, claro, pelo sistema. Centro de Porto Alegre, prefeito, faz parte também desse projeto gigante que a gente falou aí há pouco, mais POA. E o senhor falou bastante também durante a campanha, né? Sim. De melhorar o centro, retrofit, dar condições para comerciantes investirem ali, segurança e tudo mais. Como está o centro? Sim. Veja, nós temos 93 bairros, né? E um prefeito que se preza não pode escolher um bairro a governar apenas para aquele bairro, tem que governar para toda a cidade, mas o centro é a alma da cidade. Então, relembrando a memória dos porto-alegrenses, nós assumimos o governo, o mercado público estava fechado no segundo andar 7 anos. Depois do botamos incêndio. 12 milhões e reabrimos. O esqueletão está no chão. O Otávio Rocha vai ser entregue. A usina do gasômetro eu espero. Sinceramente, os 25 milhões que nós colocamos, e agora o SPU, que é a secretaria competente aqui do Rio Grande do Sul, mandou para Brasília, libere a abertura não é justo que um prédio que está conosco desde 82, do governo Vilela, e por uma birra de gestão, né, quando o governo federal disse que quer fazer uma PPP no hospital em Porto Alegre, eu fui lá aplaudir. Agora, por que eu não posso fazer uma PPP para governar, para poder gerenciar a usina do gasóleo? Então, é outra obra icônica e importante do centro histórico. Né? O Museu de Arte, né, do Paço, ele entra em obras nos financiamentos. Você tem agora uma pequena reforma, mas a grande reforma. Então, isso é um equipamento num prédio bonito, icônico, não é? Vou pedir para o senhor continuar depois notícia na hora certa, para a gente concluir. Tá Centro bem? de Porto Alegre, alguns outros assuntos que os nossos ouvintes também... Transporte. Tem daqui a pouquinho mais perguntas para o prefeito Sebastião Melo, prefeito da capital gaúcha. Uma pausa para notícia na hora certa. O senhor falava sobre os chamados equipamentos públicos, né? Locais, usina do gasômetro, viaduto da Borges, no centro de Porto Alegre. Mas para o morador, prefeito Sebastião Melo, melhora para IPTU, melhoria das calçadas, retrofit, tudo isso. Como está o andamento desses projetos? Sim. Não, eu acho que fecha ali, nesse combo ali, também o quadrilátero central, que foi, né, a recuperação de 9 obras e que agora está na fase dos equipamentos, né? Planta das palmeiras, dos bancos, né? É o projeto ideal para o centro? Não, mas se eu fosse de novo mudar esse projeto, eu teria chegado no final sem nenhuma reforma no centro. Do ponto de vista de atrair moradores, acho que tem alguns caminhos. Primeiro, é incentivar a transformação de prédios comerciais em residenciais. Eu tenho conversado com alguns síndicos para eles fazerem assembleia, porque tem que ter uma autorização para que essas salas se transformem em moradias de 30, 40 metros. Né? O Centro Mais colocou naquele projeto da planta geral de valores a possibilidade de eu ter descontos diferenciados de IPTU, ISS, TBI para o centro. Esse assunto não transitou na Câmara, agora eu estou chamando esses setores para conversar, porque qualquer incentivo que eu vou dar, eu teria que cortar outra coisa, e tem dificuldade de cortar, porque o orçamento está muito ajustado em função de tudo isso. Tá? Então nós, do ponto de vista do investimento público, nós já fizemos. Tá?
Agora tem duas coisas, tem que aumentar o comércio no centro e tem que aumentar a moradia, porque essas duas coisas dão vida urbana e aumentar os eventos no centro. Vou dar 2 exemplos maravilhosos. Nós fizemos o Oktoberfest, que ficou só na parte da 7 de setembro. Olha, foi um sucesso total. E foi tão sucesso que o ano que vem eu quero que ela venha da Gaspar, lá da 7 de setembro até o Mercado Público. Ficou Os maravilhoso. eventos são legais, né, prefeito? Mas tem que ter uma coisa, tem que ter mais coisas e tem que ser fixo. Estou recebendo muitas mensagens museus, né? Por exemplo, uma coisa que funciona muito. Eu digo para os meus filhos, gente, como eu gostaria de trazê-los aqui todo final de semana, na verdade, andar pelas ruas de Porto Alegre todo final de semana no centro. É lindo, né? Claro, não precisa ter todo final de semana tanto show, tantas luzes, enfim, mas a segurança. O pessoal está mandando muita mensagem, prefeito, sobre voluntários da pátria. O pessoal citando aquele prédio que era da Tumeleiro, né? Que o Germano Grins agora comprou a Tumeleiro, mas o prédio não, né? Porque não é um espaço onde conseguiria manter uma operação de loja ali, né? E o prédio é lindo. Só que a região é complicada. O pessoal falando dos usuários de drogas, né? Do transporte para chegar até o centro, ou do trânsito, dando suas próprias sugestões. O centro é uma coisa incrível que nós temos, mas ao mesmo tempo virou um pepino, infelizmente. Olha, eu acho que todas as reclamações procedem. Nós tivemos avanço e teremos mais. Voluntários da Pátria pós-enchente é uma tristeza. Por exemplo, né, acho que talvez esteja aí no teu WhatsApp, moradores em situação de rua, que é um drama do centro estendido. Nós tivemos um programa que acolhemos mais de 1.000, além da Operação Inverno, conseguimos fazer com que 300 moradores em situação de rua voltassem às suas cidades. Aliás, eu vou pedir uma reunião para ir na FAMURG para fazer um apelo aos prefeitos do Rio Grande do Sul de cuidar dos seus moradores de rua e não incentivá-los para vir para Porto Alegre. Essa governança metropolitana e do interior, porque o que tem de gente que chega na rodoviária todo dia, então isso é um drama, drogadição, é um drama segurança pública que melhorou a questão da diminuição dos homicídios, mas a sensação de insegurança é uma realidade. Então eu reconheço esse problema. A gente tem trabalhado muito e temos que avançar. Agora, os espaços públicos precisam ser ocupados pelos ocupados, senão os desocupados tomam conta. Então, eu agora, por exemplo, vou mandar um projeto de lei, por exemplo, para flexibilizar mais a questão do camelô, para acolher mais ambulantes, porque também os ambulantes é um desafio do centro histórico, correto? O chalé tem um projeto bonito ali para fazer. O mercado público terá mais investimento. Foi anunciada há mais de um ano, mas não. Mas vai sair agora. Ainda, né? Tem falado com o Simonetti sobre isso. Mas eu queria dizer o seguinte, então, mas eu reconheço, mas eu acho assim, que tem avanços e desafios. Desafios e avanços estão juntos. Não se resolve isso da noite para o dia. Essa questão da drogadição é uma questão complexa dos moradores de rua. Tem uma parcela desses moradores que resistem ao acolhimento. E aí eu queria dar a minha opinião aqui sobre comida na rua e esmola. Sou contrário a isso. Eu vou abrir os restaurantes a partir de 26 aqui da Zona Central, para que aquele que queira doar comida vai ter um aplicativo muito singelo, sem interferência da vigilância sanitária. Olha, eu quero doar 100 marmitas, 200, 300. O endereço é esse e está aberto a partir de tal hora, para as pessoas comer com dignidade e não debaixo de um viaduto, sentado numa calçada. Então, nós precisamos organizar o acolhimento. O senhor quer regrar isso? Regrar isto, mas com humanismo, não proibir, tá? Não proibir, mas é dizer o seguinte, olha, é fácil, digamos assim, eu vou lá, eu junto debaixo do viaduto, boto 300 marmitas, as pessoas comem com indignidade, deixa todas aquelas marmitas ali, junta mais, não, eu quero que essas pessoas venham ter uma alimentação digna dentro de um restaurante. Então, vai ter um projeto para isso? Não, eu vou transformar os restaurantes que estão hoje para abrir durante a noite também, tá? Porque são especialmente nesses horários que acontece. Mas eu queria dizer então que tem avanços e desafios, mas eu queria também, eu sei que o tempo aqui é curto, a cidade tem 3.500 quilômetros de ruas, avenidas, becos, né, do Lami ao Sarandi, da Sarandi às Ilhas, das Ilhas ao Partenon, mas eu queria citar assim, nós fizemos mais de 60 quilômetros de asfalto novo esse ano, obras, por exemplo, como Edgar Pires de Castro, entendeu? Acertório, a Martins Félix Berta, são 100 mil toneladas de asfalto novo, e tem uma obra muito icônica para a zona, para Restinga, que é ali o Beco do Salso. Aquela ponte não existia, aquela passagem não existia, a gente fez muro para aquelas pessoas, hoje as pessoas levam 4 quilômetros a menos para chegar na Restinga, o Hospital da Restinga. Então,
a zeladoria da cidade também, né? Seja da iluminação, da poda de árvore, do asfalto novo, do asfalto permanente, da conservação permanente, porque nas vilas populares também é uma demanda enorme. Acho que a cidade fechou também o ano com 18 mil pessoas indo conversar com o prefeito, linha direta, nas Assembleias da Saúde Participativa, e muitas vezes até xingando o prefeito, um secretário, e eu acolho isso, porque eu acho que é a oportunidade que ele tem de dizer, olha, o teu secretário falhou ali, o teu time falhou ali. Isso me dá um tempero maravilhoso para governar. Aliás, a participação popular melhora a equipe de governo. Quero ir perguntar sobre transporte público ainda, a gente quase fechando o tempo aqui, mas reajuste para as passagens haverá em 2026? Terá. Nós estamos colocando no final o dinheiro público hoje, não tem uma capital do Brasil, e caso São Paulo é São Paulo, o restante bota muito, nós vamos chegar a 240 milhões este ano, que está encerrando hoje, e mais o mês de janeiro. Para passagem, ela ficou 3 anos com 4,80, passou para R$5, e evidentemente que eu tenho que tratar esse tema. Eu, aliás, estou chamando os empresários ainda agora nos primeiros 15 dias, porque eu disse a eles, eu vou continuar botando dinheiro público, mas eu quero uma mudança. Botaram ônibus menores em determinados horários que não tem pico. Não é correto eu ter ônibus de 40, 50 lugares... Aliás, o pessoal balanceando pela cidade sobre os ônibus elétricos, prefeito, as empresas pagam. Sim, isso é um veículo. Então, deixa eu dizer, primeiro, estou chamando para discutir, vai ter sim aumento de passagem. Vou fazer o mínimo possível, mas tem que ter, não tem como não ter. Tá? Os ônibus elétricos é o seguinte, quando o prefeito Fortunati e eu era vice, nós assinamos as concessões com regras dizendo o seguinte, que o sistema é reformado, é renovado nesses ônibus que custam R$900 mil. Um ônibus elétrico custa 2.900, o articulado custa um pouco mais, né? Então, a compra que nós estamos fazendo é um acordo que eu compro o ônibus pela prefeitura e ao longo dos anos os empresários vão pagando. Então, ao fim e ao cabo, quem vai pagar é o empresário, mas o empresário não tem capacidade para comprar os ônibus. Se eu for esperar... Então, isso é uma política de cidade, né? Como Poa Futura, como compra elétrica, eu espero que os prefeitos que vão me suceder continue fazendo, ou seja, a frota é de 1.200 ônibus, 12 ônibus mais 100, falta 1.100 ônibus que precisa ainda, e tem que vir VLT, tem que vir metrô de superfície, tem que vir uma série de coisas, né? O que não dá é para continuar perdendo o passageiro, e tu não resolve o passageiro por decreto. O passageiro só vai entrar se o preço for justo da passagem, se tiver horário, se tiver qualidade. Senão ele vai embora, ele vai com o vizinho, ele vai de moto, ele vai a pé, ele vai de qualquer jeito. Então não tem saída para o sistema. Agora, uma coisa é falar em Uber para quem vai daqui, da Gaúcha até o centro. Outra coisa é falar em Uber quem mora na Restinga, quem mora na Parada 23 da Loma do Pinheiro, quem mora lá no Rubem Berta. Quer dizer, esse cidadão são 650 mil pessoas que dependem para o seu dia a dia, para trabalhar, para ir no hospital, para cuidar da sua vida, depende do sistema. E se não tiver um sistema regular, o irregular toma conta. 650 mil por dia? Por dia. E esse reajuste, o senhor falou, tem que pagar o preço justo da passagem. Que reajuste é possível diante do serviço que se tem? Deixa eu lembrar o seguinte. Primeiro ano de governo, nós privatizamos a Carris, que dava 60 milhões de prejuízo, tiramos 7 isenções, e os cobradores tiveram uma coragem também de enfrentar fazendo transposição e botando dinheiro público. Se eu não tivesse feito isso, a passagem hoje é R$8,50, R$9, está 5. Se eu disparar também o gatilho de tirar os 250 milhões, então no mínimo eu vou ter que botar o mesmo dinheiro que eu botei. Entendeu? 250 milhões para poder. Agora, esse cálculo não está feito ainda. Essa conta não fecha. Não está feito. E eu vou ter que ter reajuste na passagem, vou fazer um esforço enorme. Agora, quando eu boto 250 milhões na passagem, o Rita chega para mim, Melo, mas o que eu vou fechar na saúde? E aí chega o Xavier e diz, Melo, eu preciso de contratar mais acolhimento de morador de rua. Aí chega o Vitorino e diz assim, Melo, e o asfalto que foi na mais comunidade que você falou? Mas o esforço que o senhor vai fazer para que seja dentro da inflação? Vou fazer um esforço enorme, vai ter reajuste de passagem. E, aliás, falando, acho que é importante também o seguinte, eu fui questionado nas minhas redes, e aqui é uma grande rede, tá? Vão entrar os primeiros Caetanos agora em funcionamento, são 15 do total, mas eles têm 6 meses, mas eu já determinei o Pedro, que 30 dias eles vão ficar para teste, dando alerta para aqueles motoristas que passam em alta velocidade, e a partir desses 30 dias, eles vão funcionar até às 23 horas, serão desligados em 3 horas, volta às 5 da manhã,
e Porto Alegre aumentou a mortalidade no trânsito. Então isso é também em busca da salvar vidas. Então os caetanos entram em funcionamento, que é também uma forma civilizada de você ter um trânsito melhor. Né? Prefeito, como é que está a novela dos fios nos postes? Já até me perdi um pouco nos últimos acontecimentos aí, porque a briga estava na justiça. A novela está o seguinte, lamentavelmente, né? As empresas telefônicas são sem coração, sem alma, né? Essa gente não tem alma, não tem coração. E a CE é dona do poste. Nós ganhamos uma liminar, eles recorreram dessa decisão. Recorrer dessa decisão liminar, ainda não tem decisão, né? O que eu fiz é a operação caseira. Quero agradecer aí aos 10 funcionários públicos municipais que estão na rua trabalhando enlouquecidamente. Muito obrigado a vocês que inclusive hoje estão trabalhando, fazendo uma operação caseira, mas eu estou levantando toda a despesa e vou entrar na justiça contra a CE e contra as companhias de telefone, porque talvez o nosso governo não receba isso. Eu sou capitalista, sou empreendedor, defendo a abertura de empresa, diminuição de impostos. Eu quero empreendedorismo, agora eu quero empresa boa. Empresa boa é aquela que faz o seu papel. Ganha o dinheiro e faz a logística reversa, que é cuidar dos fios que eles ganharam dinheiro. E por fim eu queria também dizer uma coisa. Está tendo muita bagunça em alguns bares em Porto Alegre. Eu vou fechar vocês, não dá mais para continuar no Rio Branco desse jeito, Cidade Baixa desse jeito. Nós queremos bom empreendedorismo, mas não dá mais para continuar a balbúrdia que está na cidade. O senhor fala de horário, bebida fora do... Bebedeira, bagunça na rua, não dá mais, não. Você acha que os empreendedores que precisam tomar uma atitude? Tia, tem que se organizar. Eu quero bar aberto, eu quero todos os bares abertos. Agora eu não posso ficar até às 5 horas da manhã fazendo balbúrdia no meio da rua. Bebedeira, drogadição, não dá isso, né? Não dá. A cidade precisa ter regras de convivência. É bom ter uma cidade mista que eu posso morar perto onde tem bar, tem padaria, tem supermercado, tem tudo isso. Agora, eu preciso ter regras de convivência, né? E regras de convivência é exatamente eu ter um horário de funcionamento e quando eu estendo o horário, eu tenha o atendimento dentro do bar e não na rua. Prefeito Sebastião Mello, a gente vai se estendendo aqui com o senhor. E agora para terminar mesmo, tá? Nada a ver com Porto Alegre, mas eu não posso deixar de aproveitar a sua experiência política aqui para projetar o ano que vai começar amanhã, 2026, um ano de eleição, de eleição com um cenário ainda muito indefinido, especialmente no nacional. O que o senhor projeta aí dentro da sua experiência política? Eu acho que tem uma incerteza política, né? Eu acho que ajudar um pouco o Lula, melhorar um pouco o cenário. Então ele estava, na minha avaliação, muito mal avaliado com a reeleição, voltou a ter um potencial eleitoral. Eu não sei se a estratégia da família Bolsonaro é de ter o filho de candidato, é uma estratégia para poder ter alguém ali na frente. Isso eu não tenho clareza disso. Não tem clareza se vai ter mais um candidato, porque tem o bolsonarista da direita e tem aquele que é da direita e não é bolsonarista, então vai ter mais candidatura, menos candidatura. Eu só sei o seguinte, que a definição do quadro nacional interfere muito nas eleições estaduais. O eleitor primeiro olha para presidente da República, depois ele vem para governador e tal. Então tem uma incerteza política. Como é que vai a economia? Piora, melhora, mantém como está, a inflação sobe, comida está muito cara. Quer dizer, o eleitor sempre vota muito olhando para a economia. Então tem muita incerteza, mas a democracia é o caminho, né? E eu quero, né, dizer que ela é o pior do regime, exceto os outros. Então viva a democracia e vamos em frente. Eu quero deixar aqui... O senhor continua onde está, na sua cadeira de prefeito, não muda nada. Eu sou candidato a levantar mais cedo, dormir mais tarde, entregar mais e ser feliz na cidade que eu escolhi para viver. E eu tenho para mim uma missão, que é devolver em dobro aquilo que essa cidade me deu nos seus 18 anos, sendo acolhido aqui pelos gaúchos e gaúchas, que me fez esse goiano de pé rapado, capinador de roça do interior de Goiás, prefeito de Porto Alegre. Então, esperança e paz. O dia que acabar a esperança, acaba o mundo. Você vai pro Réveillon hoje do pagode? Eu vou pro Lami agora, vou almoçar com os garis, meus amigos garis, meus amigos lá visitar, fazer uma vistoria, e depois Valéria e eu estaremos a partir das 21, 20h30. Venha pro Réveillon, traga o seu cooler, traga a sua cadeira, saquinho de lixo para separar o lixo corretamente, segurança reforçada, ônibus reforçado, e venha curtir uma programação maravilhosa no cartão postal que é o gasômetro, na mais bela, na mais cidade, mais bela, mais extraordinária cidade das nossas vidas, que é Porto Alegre. A melhor do mundo.
Obrigada, prefeito Sebastião Mello. Assim vamos para 2026, fechando esse ano com o senhor. Vamos lhe cobrar muito em 2026, disso tudo que o senhor falou aqui agora, tá? Olha, tu sabe que eu sempre acho que... Espero que a gente pegue umas pautas novas também, né? Também, deixa eu só dizer o seguinte, eu acho que uma boa oposição ajuda um governo e um bom jornalismo ajuda um governo. Eu gosto de ser cobrado, porque as cobranças que vocês me fazem, muitas têm procedências, outras mais ou menos, mas está tudo certo. E aí eu levo para a gestão de São Paulo, está vendo? Olha aqui, tua secretaria não está funcionando bem. Não, e o senhor sempre aberto aqui para nos responder sincerão, né? Vou fechar os bares. Valeu, prefeito. Obrigada. Ótimo 2026 Saúde para a sua família. Tamo juntos, tá? 9h25. A gente se estende aqui, mas é que tem muito assunto. 156 aberto aqui no nosso WhatsApp.